Olá a todos da Primeira Igreja Batista de Santo André, sejam muito bem-vindos em mais um Conexão no Lar neste domingo de tarde, conectando você com Deus. Hoje nós continuaremos a estudar o livro de Atos, capítulo 22, em que veremos que Paulo, ele testemunha de Jesus Cristo, mesmo em momentos de tamanha aflição. Ele conta a sua história de que um dia ele perseguia os cristãos e que depois ele passou a ser perseguido pela palavra de Deus, simplesmente por contar o verdadeiro evangelho. Bom, quem dará a palavra para nós será o pastor Itamir, e agora então nós vamos orar por esse momento. Senhor Jesus, meu Deus, obrigado pelo Conexão no Lar, obrigado por termos a oportunidade aqui de estudarmos mais sobre o livro de Atos, Senhor, que possamos ver a importância de testemunhar de Jesus, de testemunhar do Senhor através das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor nos anime, Senhor, que o Senhor nos dê essa vontade no coração, Senhor, de testemunhar do Senhor, de mostrar o Teu amor através das nossas vidas, meu Deus. Que esse Conexão no Lar seja para a Tua honra e para a Tua glória. Eu te peço também pela vida do pastor Itamir, use o Senhor, o Teu Filho, de forma poderosa, meu Deus. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Então agora vamos louvar e vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, nessa tarde, em cada casa, em cada lar. Nós estendemos mãos a Ti e declaramos: estás vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir.
Mestre, Salvador, Redentor das nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor, aleluia, 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 Santo, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Mais uma vez. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar
estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos e hoje vamos estudar o capítulo 22. Estamos vendo a história da igreja e, a partir do capítulo 13, estamos focando principalmente no ministério que Deus deu ao apóstolo Paulo. A partir daí, nós estamos então percebendo algumas nuances do que ele enfrentou e também de como ele testemunhou do Senhor Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 22, estamos tendo esse título, Testemunhando de Jesus Cristo. Você sabe que esse é uma atividade, né? Um culto da primeira Igreja Batista de Santo André. E eu espero que vocês estejam nos acompanhando para entender aquilo que Paulo fez, movido pelo Senhor Jesus Cristo, testemunhando dele para aquelas autoridades e também para o povo agora. Vamos começar, então, lembrando, primeiramente, o seguinte, que o capítulo 22 tem várias lições, mas temos que lembrar também das lições do estudo passado. Um cristão resoluto, ele é determinado, ele é destemido, é disponível, é dependente, é dedicado e descansa em Deus. Ele sabe se defender e, por isso, ele alcança aqueles que Deus tem estabelecido para a sua família, para a sua vida. Portanto, quando Lucas escreve o ministério do apóstolo Paulo, ele destaca o seu empenho pela unidade da igreja. Gentios e judeus irmanados numa só família, a família de Deus. Mesmo, então, com esse nobre objetivo, Paulo foi preso, olha só, injustamente, mas ao defender-se, ele aproveitou a oportunidade e Paulo era impressionante. Ele testemunhou de Jesus Cristo. Mas, queridos, é bom relembrar que Paulo foi preso em Jerusalém quando ele estava para cumprir o seu voto de nazirado. Isso é, aquele voto em que a pessoa rapava a cabeça, o homem rapava a cabeça, e aí dependia de um mês, 15 dias, para voltar a trabalhar com seus cabelos. Mas é interessante que a acusação foi desmembrada em 3 detalhes. Olha só, por toda parte, ele ensinava a todos serem contra o povo judeu. Essa foi a primeira acusação. A segunda é, por toda parte, ele ensinava a serem contrários à lei. E por todos os lugares, ele ensinava a desacreditarem no templo. Mas você sabe que Paulo não fez isso. Embora tivesse esse objetivo, a unidade da igreja, o apóstolo Paulo injustamente foi acusado. Ele queria ver a unidade da igreja. Além dessas acusações, aí piorou ainda, porque acusaram ele de levar um gentio para dentro do templo, o que era realmente proibido. Então, Paulo estava numa situação muito delicada. Veja só, ele tinha ido levar as ofertas das igrejas gentias para Jerusalém e ali ele foi, vamos dizer assim, capturado, né, por essa má compreensão, por essa injustiça. Mesmo sendo injustamente acusado, Paulo foi submisso ao Senhor e aproveitou a oportunidade para defender-se usando com sabedoria o hebraico. A palavra no original é hebraico mesmo, embora a palavra no grego, aqui na tradução do grego, aparece aramaico, mas é hebraico. E ele usou isso para chamar a atenção dos ouvintes. Um dos seus alvos, além de promover a unidade da igreja, era sempre proclamar o quê? O evangelho do Senhor Jesus Cristo. O propósito do apóstolo foi defender-se das acusações. E ele fez isso fazendo o quê? Um ousado testemunho da sua experiência com o Senhor Jesus. Quando ele se defendeu, ele proclamou o evangelho do Senhor Jesus. A pergunta que a gente pode fazer logo no comecinho desse estudo é: será que teríamos essa mesma percepção do apóstolo Paulo?
e aproveitamos as oportunidades, proclamarmos o Evangelho de Jesus, testemunhar em todas as circunstâncias? Será que a gente faria isso? Diante das estratégias paulinas, nós podemos anunciar a Jesus a todo tempo. E aí podemos dizer o seguinte, aquela frase que resume todo o nosso estudo. Todo cristão, quando confrontado pelo mundo, deve aproveitar a oportunidade para testemunhar da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Então, todos nós temos que aproveitar as oportunidades e falar sobre Jesus Cristo. E nessas palavras nós vamos ver o quê? 5 etapas de um testemunho sobre a experiência com o Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos começar lendo o texto. O texto muito interessante, pega o finalzinho do capítulo 21 e os 2 primeiros versículos do capítulo 22, que dizem assim: Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez um sinal à multidão. Quando todos ficaram em silêncio, eles dirigiu-se a eles em aramaico ou hebraico. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em aramaico ou hebraico, ficaram em absoluto silêncio. E aí Paulo, então, disse o quê? Mas eu queria que você considerasse comigo algumas observações. Ele conseguiu a atenção dos ouvintes. Primeiro, sinalizando com a mão que queria se manifestar. Isso aparece lá no finalzinho do capítulo 21. Depois, ele dirigiu-se simpática e reverentemente ao público, chamando eles de irmãos e pais. Ele foi muito respeitoso para com a sua plateia. Em terceiro lugar, ele pediu atenção para as suas palavras. Ele disse o seguinte: ouçam-me, né? Olha, prestem atenção no que eu vou falar. Em quarto lugar, ele demonstrou a urgência da situação. Ouçam agora, ainda no versículo 1. Esse, em quarto lugar, é uma outra demonstração de que Paulo estava realmente falando de uma maneira firme, bem objetiva para os seus ouvintes. Solicitou a possibilidade de esclarecer os fatos, porque ele queria se defender diante dos aqueles que tinham encurralado ele, aqueles que tinham querido matá-lo, querido apedrejá-lo. Ele quer se defender. Em sexto lugar, ele usou o que Deus tinha lhe dado. Falava-lhes em língua hebraica. E aí, logicamente, ele despertou a curiosidade do auditório. Guardaram, então, ainda maior silêncio. Quando viram que ele realmente era alguém que falava hebraico, aí, todo mundo ficou assim, paralisado, ouvindo qual era a mensagem, como que era a sua defesa. E aí, nós encontramos nos versículos 3 a 5, uma segunda etapa do testemunho, que é retratar a vida segundo os padrões humanos, isso é, retratar a vida antiga, a vida sem Jesus Cristo. E os versículos 3 a 5 dizem o seguinte: Paulo está testemunhando, né? Olha, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas eu fui criado aqui em Jerusalém. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês aí. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o próprio sumo sacerdote e todo o conselho, isso é o Sinédrio, de quem cheguei até obter uma carta para os irmãos lá de Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, Paulo declara de uma maneira muito clara, né, aquilo que ele está se defendendo, aquilo que ele está vivendo ainda antes de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Primeiro, a descendência é um judeu. Judeu, embora nascido longe de Jerusalém, mas ele é um judeu. Segundo ponto, a formação dele. A formação dele foi aos pés de Gamaliel, isso é, era um professor
excelente da lei de Deus. Seria, se pudéssemos comparar com hoje, eu fui um aluno do Dr. Shedd, tá? Eu fui um aluno do Mestre Gamaliel. Era alguém realmente especial, muito recomendado por todos os judeus ali de Jerusalém. Em terceiro lugar, ele mostra a sua religiosidade. É muito interessante como ele coloca: eu era zeloso para com Deus. Isso é, ele era alguém realmente que procurava, no seu entendimento, andar com Deus. E para ele, aquela, entre aspas, né, seita nova de cristãos, isso ele não aguentava. Então, ele era zeloso para com Deus e perseguia esses seguidores do caminho. Em quarto lugar, uma outra possibilidade para a gente perceber é que ele tinha uma comissão. E a comissão dele era o quê? Perseguir os seguidores do caminho. Que caminho é esse? É os seguidores de Jesus, porque o Senhor Jesus tinha falado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, os cristãos, logo no comecinho, eram chamados de seguidores do caminho. Mas aí, em quinto lugar, a gente pode perceber a ignorância. Ele exagerava nessa sua religiosidade, prendendo e amarrando os cristãos. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento ainda do Senhor Jesus Cristo. A comprovação que ele vai, então, pedir, a comprovação de que ele realmente fazia isso de uma maneira bem firme, a comprovação era com o sumo sacerdote e com os anciãos, que conheciam todos esses fatos, que conheciam que Paulo estava trabalhando, na verdade, para o Sinédrio. Trabalhando de que maneira? Prendendo os cristãos. Isso, em sexto lugar, Paulo mostra, então, essa comprovação. Comprovação. Olha, o sumo sacerdote não me deixa mentir. Os anciãos conhecem bem esses fatos. Eles não me deixam mentir. E vocês sabem que a tarefa que eles me deram era uma tarefa muito especial. Veja lá essa sétima colocação que o apóstolo Paulo faz. Ele ia para Damasco para buscar cristãos para serem o quê? Presos e punidos. É impressionante. Uma vida sem Cristo realmente faz com que as pessoas detestem o cristianismo, detestem a vida daqueles que temem a Deus. E Paulo, então, queria levá-los para Jerusalém para que eles pudessem ser punidos. Mas o texto continua, e aí, versículos 6 a 11, ele começa a contar o seu encontro transformador que teve com Jesus Cristo. E o texto diz assim: por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, mas, de repente, olha só, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Aí eu caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, ei, por que você está me perseguindo? Então Paulo perguntou: mas quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Imagina só que tipo de conversa, hein? Paulo caído no chão e aquela voz celeste, aquele brilho daquela luz impressionante. Os que me acompanhavam, continua dizendo Paulo, viram a luz, mas não entenderam a voz que falava comigo. Por quê? Porque o Senhor Jesus está falando com Paulo e não com a sua comitiva. E aí ele perguntou: bom, Senhor, o que eu devo fazer? Aí o Senhor respondeu: levante-se, entre em Damasco e você vai saber o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco. Por quê? Porque o resplendor da glória, daquela luz, deixou Paulo cego. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. A partir daí, então, o que aconteceu é que Paulo foi conduzido pela sua comitiva até Damasco. É interessante a gente perceber essa terceira etapa do testemunho, é contar sobre o encontro
transformador que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, eu espero que você tenha um momento que você se lembra, que você se recorda daquele momento em que você se encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Aquele momento de transformação. E a maravilha que Paulo mostra é exatamente isso. O Senhor Jesus aparece, de uma maneira toda especial. Uma forte luz brilhou ao meu redor, derrubando-me por terra. É Paulo contando. Lucas está descrevendo, mas é Paulo que está testemunhando. Agora eu fico pensando o seguinte, por que essa luz, Porque, afinal, o Senhor Jesus tinha dito lá em João, eu sou a luz do mundo. Essa luz apareceu para Paulo. E a interrogação que Paulo fez é uma interrogação muito especial. Olha, eu estou querendo saber quem é o Senhor. Mas primeiro ele tinha ouvido o seguinte, eu sou aquele que você está perseguindo. Mas Paulo não perseguia Jesus. Paulo perseguia a igreja. E aí nós podemos já tirar uma lição. Que Jesus se identifica com a sua igreja. Jesus se identifica com você. Jesus se identifica comigo. Então, quando nós somos atingidos, na verdade, quem está sendo atingido é o nosso Senhor. Por isso, então, em terceiro lugar, a investigação de Paulo. Bom, Senhor, eu quero saber quem é o Senhor. Afinal de contas, eu estou caído aqui, eu quero saber quem é o Senhor. Aí Jesus responde de uma maneira muito legal. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Isso é, Jesus se identifica e Jesus se identifica com a igreja. Mais uma vez, essa ideia é muito clara de que o Senhor Jesus se identifica com a igreja. Paulo, então, fica perplexo. Dos companheiros de Paulo, eles perguntam, Bom, e agora, o que a gente faz? O que a gente faz? O Senhor Jesus dá uma palavra muito clara. Vá para Damasco e você receberá instruções do que você deve fazer. É impressionante como aquele homem que era o chefe da comitiva, que iria prender os cristãos, agora recebe ordem de Cristo, dizendo o seguinte, obedeça, vá para Damasco, e lá você vai ficar o quê? Esperando as instruções. E, logicamente, Paulo, como queria servir a Deus, e ele tendo essa visão celeste, ele obedeceu. Por ele ter ficado cego, ele foi guiado pela mão até Damasco. E lá ficou esperando em Damasco, porque o Senhor iria dizer para ele exatamente o que ele faria. É interessante que a gente tem que pensar que o Senhor permitiu que Paulo vivesse até aquela etapa, fazendo o quê? Tendo uma ideia errada do cristianismo, prendendo os cristãos, concordando com a morte de Estevão. Mas chegou um momento em que Deus falou, não, peraí, agora ele vai trabalhar para mim. Agora mudou. Agora a situação é diferente. E o Senhor Jesus, então, irrompe na vida de Paulo de uma maneira espetacular. Eu imagino aquela experiência. Quando estivermos lá no céu, com certeza, eu quero conversar com Paulo e falar, como é que foi isso daí? Como é que foi? E ele vai contar os detalhes daquela situação toda especial. Mas o texto continua. Versículo 12 até 16, nós temos, então, a possibilidade de testemunhar sobre a concessão da nova vida. E o texto diz assim, um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, já estão lá em Damasco, tá? Ele veio ver-me e, pondo junto-se a mim, olha as palavras de Ananias. Irmão Saulo. Ananias já sabia, porque Deus tinha revelado a ele, que Saulo era uma nova criatura. Olha que coisa bonita. E isso acontece assim, repentinamente, quando nós nos entregamos ao Senhor. E aí, ele
disse o seguinte: Paulo, ou Paulo não, né? Saulo, recupere a visão. E olha só, naquele mesmo instante, Paulo pôde ver Ananias. O milagre acontece na hora. O poder de Deus é um poder maravilhoso. E aí Ananias, então, orienta Paulo dizendo o seguinte: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo, que é o Senhor Jesus, e ouvir as palavras da sua boca. Que mensagem é essa daí? E aí, Ananias completa aquilo que Deus tinha falado para ele. Você será testemunha dele, de Jesus, a todos os homens, daquilo que você viu e ouviu. E aí, o que Ananias faz é dar uma chamada nele. E agora? O que você está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando esse precioso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. É impressionante isso daqui. E aí nós podemos, então, considerar mais 7 verdades dessa quarta etapa do testemunho, que é testificar a ministração da nova vida. Em primeiro lugar, a ferramenta. Quem é a ferramenta? É o irmão Ananias, um cristão com bom testemunho. Será que Deus usaria eu ou você para essa missão tão importante? De mostrar a uma pessoa completamente perdida que agora o Senhor tem um plano totalmente diferente para a vida dele? Ananias foi escolhido porque ele tinha um bom testemunho. Em segundo lugar, a recuperação. Paulo recobrou a visão. Que bênção, né? Que bênção. Isso aconteceu um milagre. Ele estava cego e agora voltou a ver. Em terceiro lugar, o que aconteceu é que Deus deu uma ordem. Eu quero que você conheça a vontade de Deus. A minha vontade. É Deus falando. Você vai ver o justo, que é o Senhor Jesus, e você vai ouvir a sua voz. Então, Jesus estaria agora orientando Paulo. E a gente vai ver nos próximos capítulos que algumas vezes Jesus aparece em visão para Paulo para dar as orientações, para fazer com que Paulo se encoraje a desenvolver o seu ministério. Em quarto lugar, nós encontramos uma missão. A missão que Deus agora tinha dado era diferente da missão que o Sinédrio tinha dado a Paulo. O Sinédrio tinha falado o seguinte: você vai para Damasco, vai prender os cristãos ou os seguidores do caminho, você vai trazê-los para cá para a gente colocá-los na prisão. Agora, a missão que Deus deu para Paulo é uma outra missão. Você será testemunha de Cristo. Diante de quem? De todos os homens. Você vai pregar o evangelho diante de todos os homens. Aí, o Ananias fez uma cobrança para ele, né? Qual era a cobrança? Por que você está demorando? Levanta-te, fica em pé aí. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E a responsabilidade é muito interessante. A responsabilidade é: recebe o batismo e lava os seus pecados. Queridos irmãos, esse é um detalhe super importante. O batismo nos identifica com o Senhor Jesus Cristo. Simbolicamente, ele mostra que nós morremos para a velha vida e revivemos para uma nova vida. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, é um texto que você pode estudar sobre o batismo. Lava os seus pecados, isso é, simbolicamente, nós deixamos os pecados naquela água e saímos completamente limpos para uma nova vida que o Senhor Jesus nos dá. E a confirmação é a seguinte: invoca o nome de Jesus como sendo ele o Senhor da sua vida. E você vai ver como que ele vai dirigir os seus passos daqui para frente. E aí chegamos na quinta etapa do testemunho, que é retratar o comissionamento de Deus para o ministério. Versículos 17 e 21 diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, eu caí em êxtase, estava num momento muito especial de oração. E olha só, eu vi o Senhor que me dizia: depressa,
saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Mas Paulo retrucou, falou com o Senhor: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de prender e açoitar os que criam em ti, os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de Estevão, a sua testemunha, eu estava lá. Então, eu sei que eu era realmente uma pessoa do mal, dando a minha aprovação, cuidando das roupas daqueles que o matavam. Então, o Senhor me disse: olha, vá, saia de Jerusalém, porque eu o enviarei para longe, para os gentios. Se você quiser confirmar isso depois, abra sua Bíblia lá em Atos 9, 15. Você vai ver exatamente o que Deus falou para Ananias, dando a missão que Paulo teria. É interessante a gente perceber isso. E aí, na quinta etapa, nós temos também algumas considerações a fazer. Primeiro, a comunhão com Deus. Paulo agora era alguém que ia para o templo, mas orava para Deus, direto. A experiência que ele teve é que ele viu o Senhor. O Senhor apareceu para ele, dando uma ordem clara: deixe Jerusalém, porque não ouvirão seu testemunho. Ainda é cedo para você pregar aqui em Jerusalém. Mas aí, é interessante que o texto continua, e a argumentação: Senhor, eu sei que eles sabem tudo a meu respeito. A minha vida aqui em Jerusalém é bem conhecida, e o Senhor sabe que eu não vivia de uma maneira muito legal, não. Mas o Senhor Jesus, então, confirma para ele. Confissão. Olha, eu sei que você estava lá quando mataram Estevão. Paulo confessa isso. Eu estava lá, o senhor sabe disso. Eu estava concordando com aquele assassinato, com apedrejamento. E aí, ele confirma o seguinte: olha, eu consenti e ajudei os que mataram a tua testemunha. Agora, a missão definida que o Senhor deu para ele é o seguinte: tudo bem, Paulo, eu sei o que você andou fazendo, mas agora eu quero que você saiba que eu vou te enviar para os gentios. O seu ministério é pregar o evangelho para os israelitas, para os gentios e para as autoridades. Nos próximos capítulos, a gente vai ver exatamente isso, como é que Deus foi levando Paulo a cumprir essa missão que Deus mesmo tinha lhe dado. Chegamos a uma conclusão, mas a conclusão tem alguns versículos que nós precisamos ler também. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: ei, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Por quê? Porque eles eram judeus e não queriam de jeito nenhum nada com gentios. Estando eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado, interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam, e aí a gente pode perceber a sabedoria de Paulo. Eles iriam açoitá-lo. Paulo disse então ao centurião: ei, vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Quando ele ouviu isso, o centurião foi prevenir o comandante: ei, o que você vai fazer? Esse homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou cidadão romano. Mas aí o comandante falou: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Paulo respondeu: olha, sinto muito, mas eu tenho essa cidadania por direito de nascimento. Os que iam interrogar Paulo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Era uma situação muito delicada. E no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado, libertou e ordenou que eles reunissem os chefes dos sacerdotes, isso é o Sinédrio,
todo o sinédrio e levou então Paulo até o sinédrio para apresentá-los a ele. Quais são as reações que podemos ter quando então temos o testemunho de Jesus para contar? Primeiro, a reação da multidão, rejeição e ódio. Não queremos saber desse homem de jeito nenhum. A segunda reação foi a reação de Paulo. Ele foi sábio e se defendeu. Ele usou o seu título de cidadão romano. A terceira reação foi a do centurião. Ele ficou apreensivo. Será que nós vamos condenar aqui, açoitar aqui um cidadão romano? A quarta reação foi do comandante. Quando ele ouviu isso, ele ficou temendo. Nossa, nós prendemos o cidadão romano. E a própria vida do comandante foi sábia nesse sentido. A reação dele foi o seguinte: eu vou transferir, desculpe a palavra, esse pepino para outra pessoa, para outras pessoas. É muita bagunça para mim definir, para mim decidir. Eu vou passar isso para o sinédrio, E foi o que aconteceu. Passou para o sinédrio. Então, agora, vale a pena, então, ao fazer algumas perguntas. Dentre as reações negativas, qual é a sua atitude? Desistir ou insistir? O nosso testemunho sobre a transformação que Jesus Cristo opera em nossas vidas tem que ser dado, deve ser dado. Com insistência, mas também com muito amor. O Senhor pode usar o nosso testemunho para a salvação dos perdidos. Nós temos que saber isso daqui. Deus pode usar a nossa vida para salvar pessoas. E a pergunta, então, para aplicação é: você está disposto a testemunhar da sua experiência com Jesus Cristo? É uma pergunta que só você pode responder. Mas lembre-se de você mostrar o seu passado, detalhar a sua conversão, demonstrar o amor dos irmãos e anunciar a sua missão. O Senhor nos concede as mais diferentes oportunidades para testemunharmos da nova vida que Ele nos deu. Apesar das injustiças, você está disposto a aproveitar essas oportunidades e proclamar Jesus Cristo? Proclamar a salvação que você tem em Jesus Cristo? Eu espero que você, de fato, se coloque nas mãos de Deus, porque Ele quer usar você, quer usar a minha vida, a nossa vida, para que outras pessoas também encontrem a salvação em Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado pela tua misericórdia e pela tua graça. Obrigado porque podemos testemunhar da nova vida que o Senhor nos dá. Conceda-nos essa ousadia, conceda-nos a sabedoria que o apóstolo Paulo teve e usa-nos para o teu louvor e para a tua glória e para a salvação daqueles que o Senhor quer para a tua família. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo. Amém, pastor Itamir. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa, que possamos ter essa vontade no coração de testemunhar o Senhor Jesus Cristo através das nossas vidas. Amém? Então vamos agradecer por mais uma edição do Conexão no Lar. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por mais uma edição do Conexão no Lar, Senhor, que possamos ter cada vez mais essa vontade no nosso coração de testemunhar o Senhor através das nossas vidas, Senhor, que mais do que ter aprendido da Tua Palavra, que possamos colocar em prática, Senhor. Muito obrigado, porque aos domingos, através do Conexão no Lar, podemos aprender mais sobre o livro de Atos, Senhor, e que tudo aquilo que a gente faça ou fale, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então agora eu tenho alguns convites para fazer para vocês. Primeiramente, para você, homem. Teremos a Semana da Hombridade a partir do dia 6 de novembro até o dia 12 de novembro. E no sábado, dia 6 de novembro, teremos um café da manhã muito especial às 9 da manhã. E logo após, às 10 da manhã, teremos o Culto dos Homens ministrado pelo pastor Josué Martins. Você é o nosso convidado especial. O outro convite é para toda a igreja. Semana que vem, no dia 7 de novembro, teremos a Santa Convocação e a Ceia do Senhor. Então, venha celebrar conosco. Bom, esses são os convites para todos vocês
Deus abençoe cada um de vocês e ficamos por aqui com mais um Conexão no Lar, um programa que conecta você com Deus. Tchau, tchau, igreja. Deus abençoe. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. A igreja, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm